Oi pessoal, hoje vou falar sobre os incríveis projetos tecnológicos de Leonardo da Vinci. Frequentemente esse cara foi descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e como possivelmente a pessoa dotada de talentos mais diversos a ter vivido. Extremamente famoso por suas obras de arte, como a Mona Lisa e a Última Ceia. Leonardo, porém, foi um homem multidisciplinado, um exemplo clássico do pensador em sua época. Como também cientista, foi responsável por grande avanço do conhecimento nos campos da anatomia, da engenharia civil, da ótica e da hidrodinâmica. Leonardo da Vinci é considerado por vários o maior gênio da história, que teve interesse em algumas áreas como invenções, desenho, pintura, escultura, arquitetura, ciência, música, matemática, engenharia, literatura, anatomia, geologia, astronomia, botânica, escrita, história e cartografia. Tudo isso gira em torno de sua curiosidade em tecnologia. Leonardo era acima de tudo um cientista e usou seu intelecto privilegiado, sua criatividade e sua curiosidade fora do comum para inventar dispositivos que só viram a luz em sua forma definitiva muitos anos depois. Confira a seguir as incríveis invenções pensadas por Leonardo da Vinci. Robótica. Parece até loucura dizer que em pleno século XV alguém pensava em robôs, mas da Vinci já imaginava a criação de robôs já em sua época. Esse cara foi realmente um grande estudioso da anatomia humana, o inventor realizava autópsias para entender como nossos músculos trabalham para nos movimentar. Com base na anatomia humana ele aplicou o conhecimento em uma espécie de robô que era usado em exibições em festivais que eram organizados por Ludovico Sforza, sim, o mesmo que encomendou o famoso quadro, A Última Ceia. Hoje não sabemos tudo o que esse robô fazia em seu tempo, mas existem fontes históricas indicando que através de cordas e roldanas ele poderia andar, sentar-se e até mesmo mexer a mandíbula. A cidade moderna de Da Vinci. Milão por volta do ano 1400 não era uma cidade fácil de se viver, assim como muitas outras da época era uma cidade com pouca organização e com muita sujeira, sem a existência de um sistema de saneamento básico que fosse efetivo, vários problemas surgiam entre eles a proliferação de doenças. Da Vinci sacou brilhantemente que cidades com grandes aglomerados de pessoas eram mais sujeitas a pragas, e esse cara foi também um dos pioneiros do planejamento urbano. Projetou sistemas de esgoto para cidades, onde a área urbana seria desenvolvida e formada em camadas, e tudo que era descarte humano iria parar num sistema de canais até o nível inferior construído. E ele não parou por aí, existia até um sistema de distribuição de água limpa usando bombeamento hidráulico similar aos que temos hoje em dia. Mas para a infelicidade de Da Vinci, em sua época seu projeto de uma cidade melhor nunca saiu do papel. Helicóptero. Hoje temos uma briga ferrenha entre defensores brasileiros e americanos, sobre quem é o verdadeiro pai da aviação, Santos Dumont ou os irmãos Wright, todavia foram eles que desenvolveram as primeiras máquinas voadoras modernas que eram mais pesadas que o próprio ar que respiramos. Por outro lado, Da Vinci ainda no século XV já havia projetado o que vem a ser considerado o primeiro helicóptero da história humana. Calma, não era nada parecido com o que temos hoje movido a hélices, o veículo de Da Vinci voaria com uma espécie de espiral que, ao girar, jogaria o ar para baixo e impulsionando a máquina voadora para cima, que é o mesmo princípio de funcionamento do helicóptero. Por ter um visual à frente de sua época e bem diferente, muitos consideram esta a mais famosa invenção de Da Vinci. Paraquedas. Esse cara teve a ideia de um paraquedas, isso mesmo um paraquedas, que consistia em um pano de linho selado e mantido aberto por uma pirâmide feita de ripas de madeira, com cerca de 7 metros de comprimento e fortes o suficiente para aguentar o peso de uma pessoa. Em seu caderno de anotações é relatado que ele observou que, com tal dispositivo, qualquer pessoa poderia pular de qualquer altura sem se machucar. Mas a tecnologia e os materiais da época tornaram impossíveis testes reais. Ou se alguém testou, não sobreviveu para contar. O paraquedas esboçado por Da Vinci não é necessariamente uma novidade, já que existem relatos de dispositivos parecidos sendo usados na China ainda no século XI. Mas o projeto feito por ele,
com seu formato piramidal e uma estrutura de madeira, faziam dele um modelo muito mais seguro e eficaz do que os que já havia sido pensado antes. Roupa de mergulho. Assim como o ser humano tem o fascínio por voar, existe também o desejo de desbravar as profundezas das águas, seja em lagos ou até mesmo no oceano. Mas sempre a própria respiração era um obstáculo que impedia o ser humano de explorar tais locais, tornando assim impossível esse tipo de aventura. A roupa de mergulho planejada por Da Vinci era feita de couro. A roupa recobriria o corpo todo do usuário, incluindo jaqueta, calças e uma máscara com um par de visores para que o mergulhador conseguisse enxergar o ambiente ao seu redor. A parte mais legal, complicada e incerta, no entanto, tem a ver com o mecanismo usado para que a pessoa conseguisse respirar debaixo d'água. Os esboços mostram longos tubos flexíveis que saem da máscara e vão terminar acima da linha da superfície, em flutuadores que seriam feitos de cortiça e que por isso, ficariam boiando. Isso permitiria que as pontas desses tubos ficassem permanentemente em contato com o ar, possibilitando a respiração regular do mergulhador. Rolamento. Sabe aquelas coisas que a gente nem sempre vê ou manuseia, mas que são de uma importância imensa no dia a dia? Assim são os rolamentos, que servem para ligar rodas em eixos diminuindo consideravelmente o atrito entre as peças e são usados em máquinas, veículos e até nas sondas que foram enviadas para a Lua e Marte. Dispositivos similares são usados desde a época dos egípcios e do Império Romano, porém, os desenhos de Da Vinci mostram uma peça incrivelmente parecida com os rolamentos modernos. E ele chegou a usar seus rolamentos em suas máquinas. Em seus projetos, Da Vinci dedicou atenção especial à redução da resistência de atrito. Percebendo que a fricção poderia ser reduzida se as esferas não encostassem umas nas outras, ele projetou separadores que permitiam a movimentação livre das mesmas, o que hoje seria o equivalente à gaiola do rolamento. Máquina voadora. Não tem como negar que Da Vinci era um visionário, e queria dar aos homens o mesmo talento dos pássaros, o de voar, o que para ele era um sonho mais que real. Seus cadernos de invenções mostram o famoso ornitóptero, um tipo de planador com asas acionadas pelo próprio piloto. Este é o símbolo do complexo de Ícaro de Leonardo. Da Vinci não foi capaz de reproduzir o movimento dos pássaros em seus projetos, mas a observação dos animais trouxe conceitos rudimentares da aerodinâmica que teriam papel no desenvolvimento do avião muitos séculos depois. Ele foi o primeiro a perceber, por exemplo, que o ar é um fluido e que um corpo se movendo por esse fluido gera força suficiente para se manter suspenso. Metralhadora. Apesar de ser um pacifista e defensor da natureza, esse cara criou uma arma que pode ser considerada a primeira metralhadora. Tratava-se de um conjunto com vários mosquetes, aquelas espingardas muito antigas, uma das primeiras armas de fogo inventadas que eram disparados em sequência por meio de uma manivela. Diferente das metralhadoras atuais, que disparam múltiplos projéteis pelo mesmo cano, a invenção de Da Vinci precisava ter de fato diversos canos separados para realizar os tiros em sequência. Imagine algo assim sendo usado na prática às centenas ou até mesmo milhares, para a época daria uma baita arma de guerra. Tanque de guerra. Chega até ser engraçado e difícil convencer alguém de que Leonardo da Vinci era mesmo um pacifista com esses tipos de invenções, mas existe um protótipo, surreal em meio às suas anotações que é o tanque de guerra, uma de suas mais famosas invenções. Tratava-se de uma estrutura como um casco de tartaruga pontudo que era movida pela força de 8 homens. Além de fornecer proteção para o deslocamento de pessoas, 36 armas de fogo apontavam para todos os lados do veículo, o que faria um belo estrago em uma guerra daquela época. Existe uma curiosidade um tanto chocante: o projeto dessa arma possuía um erro onde muitos historiadores acreditam que foi algo proposital, na qual o veículo seria incapaz de se mover por girar suas rodas frontais para trás, e as traseiras para a frente, impedindo assim que qualquer um conseguisse construir esta máquina caso caísse em mãos erradas. Sem dúvidas, Leonardo da Vinci foi uma das grandes mentes que existiram neste mundo. Suas obras de arte e invenções mostram o quanto o ser humano é capaz de usar a criatividade e curiosidade para projetar soluções e inovações para as mais diversas necessidades.